Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós iremos começar uma série de pregações, uma série de exposições na carta de Paulo a Filemão. A minha ideia é que a gente possa começar a fazermos exposições e refletirmos em textos de acordo com as Escrituras, obviamente, nas cartas de Paulo. E hoje nós começaremos a carta de Paulo a Filemão. E vocês vão entender o porquê de nós começarmos com Filemão. A minha ideia era nós começarmos a fazermos a exposição na carta aos Colossenses, mas vamos fazer em Filemão primeiramente, porque elas estão extremamente ligadas uma à outra, e vai ser maravilhoso nós falarmos sobre Filemão, entendermos o contexto e depois falarmos sobre Colossenses. Então abra suas Bíblias na carta de Paulo a Filemão, Epístola do apóstolo Paulo a Filemão. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Filemão, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Posso ler, irmãos? Vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai, na parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos para que possamos orar. Deus Trino, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado porque mais uma vez estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua palavra. E como é maravilhoso estarmos reunidos em corpo e família, unidos a Ti pelo sacrifício de Teu Filho, para cantarmos louvores, para agradecermos a Ti neste momento e meditar na Tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor me use como um canal, como instrumento em Tuas mãos, para que os meus irmãos, ó Pai, hoje possam sair daqui crendo mais em Ti, sendo alimentados pela Tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz, que transforma os nossos corações, ó Pai. É no santo e no maravilhoso nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, antes então nós vamos começar a exposição da carta a Filemão. Então, antes de nós entrarmos, propriamente dito, na carta em si, nós precisamos entender o contexto histórico do que estava acontecendo para que Paulo escrevesse a Filemão e o porquê dessa carta, tá? Então é sempre extremamente importante nós entendermos esse contexto do que está acontecendo e vocês vão entender. A gente vai gastar um pouquinho de tempo hoje no contexto, porque vai ser muito importante para a gente, para os próximos domingos que iremos refletir tanto em Filemão, quanto depois iremos refletir em Colossenses, porque ambos estão dentro do mesmo contexto. Tá? Então Paulo, falando assim do contexto, Paulo ele fez várias viagens missionárias e ele, alinhados, você vai ver isso, ele vai pregar em algumas cidades como na Galácia, em Corinto, em Éfeso, e lá quando ele está em Éfeso, ele fica um tempo em Éfeso lá, e lá em Éfeso ele conhece um rapaz conhece Paulo, chamado Epáfras. E esse homem conhece Paulo, esse homem se converte ao Evangelho, ouve o Evangelho através de Paulo, fica um tempo com Paulo ali, entende as doutrinas. Paulo discipula ele nesse sentido. E Epáfras não morava em Éfeso. Epáfras morava em Colossos. E daí o que ele faz? É assim que ele aprende do Evangelho, é assim que ele se torna um cristão. Ele ouve do Evangelho, ele vai dizer assim: eu preciso plantar uma igreja. E daí esse homem, Epáfras, ele volta para sua cidade, que é Colossos. Para vocês verem como estão ligadas as coisas. Esse homem, Epáfras, ele volta para Colossos. E ali ele vai abrir uma igreja, plantar uma igreja. E em Colossos existe também um outro homem, chamado Filemão. Filemão é um morador de Colossos. Nós não sabemos se Filemão ouviu do Evangelho através de Paulo ou se Filemão ouviu o Evangelho através de Epáfras. O que nós sabemos é que Filemão, ele era de Colossos, ele morava em Colossos. E esse homem Filemão era um homem de muitas posses, era um homem de um poder aquisitivo muito alto. E nós sabemos disso porque na própria carta vai dizer sobre isso e pelas características do próprio Filemão. Por que isso? Porque a igreja de Colossos, eles não se reuniam em templos ainda, né? Até o 3º ou 4º século, muitos dos cristãos se reuniam nas casas, justamente até pela perseguição que já era muito forte. Então, eles se reuniam a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão.
A igreja de Colossos era na casa de Filemon. Então, obviamente, nós sabemos que ele era uma pessoa que tinha bens e posses, porque naquela época, irmãos, você conseguir comportar uma igreja em sua casa, você precisaria, obviamente, ter uma casa grande. E não é as casas como de hoje em dia, né? Paulo trabalhava construindo casas e eram tendas. Então, realmente eram muito pequenas. Mas Filemon não. Filemon tinha uma casa grande o bastante para comportar a igreja. Então, nós vemos que, de fato, ele era um homem muito bem economicamente. E não só por isso, não só pela casa, não só por ele ter uma casa onde a igreja se reunia lá, mas porque ele tinha escravos. Filemon era um homem que tinha escravos. E naquela época, um homem que tinha escravos, um homem que tinha servos, eles necessariamente precisariam ser bem-de-vidas, né? Porque as pessoas que não tinham poder aquisitivo acabavam se submetendo muitas das vezes e eles eram os escravos. Nessa época, mais de 30% da população romana ali, eles eram escravos. Então nós temos essa figura de Filemon em Colossos, na igreja que era na sua casa, e esse é um pouco do contexto de Filemon em si. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Vamos falar um pouco do apóstolo Paulo para que vocês possam entender como tudo está ligado. Paulo foi preso em Jerusalém, em Cesareia, e daí ele fica por cerca de 2 anos ali. E ele não é julgado. E daí Paulo, ele apela por ser um cidadão romano, ele fala assim, olha, eu sou um cidadão romano, eu quero ser julgado pelo imperador. E daí cedem isso para o apóstolo Paulo e ele vai para Roma. Isso está lá em Atos, no capítulo 28, se vocês forem ler. Então, Atos capítulo 28 vai dizer justamente isso. Então ele vai para Roma e lá ele fica lá por mais 2 anos, preso, aguardando o julgamento. Só que olha que interessante, irmãos, nesse período que ele está preso, nesses 2 anos, não é uma prisão comum, é uma prisão domiciliar. Por ele ser um cidadão romano, os romanos permitiram que ele alugasse uma casa lá em Roma e que ele passasse aquele tempo ali até que ele fosse julgado. Paulo, obviamente, estava preso, né, algemado, cercado pela guarda pretoriana, não podia sair, mas ele tinha liberdade de pregar o evangelho. Então ele falava tranquilamente do evangelho, ele recebeu muitas visitas dentro desses 2 anos, muitos amigos, muitos curiosos, e ele pregava fortemente o evangelho ali dentro dessa casa. Ao ponto de ele converter muitos dos próprios guardas pretorianos que estavam cercando, estavam os guardando. E como nós sabemos disso, irmãos, não é porque eu estou falando só porque eu acho. Se nós formos ler as escrituras, olha que coisa interessante. Nesse período que Paulo estava preso, nesses 2 anos que ele estava preso na prisão domiciliar em Roma, ele escreveu 4 cartas que nós temos nas escrituras. A carta aos Efésios, a carta a Filipenses, a carta a Filemon e a carta aos Colossenses. Percebe como está tudo ligado? Tudo faz parte do mesmo contexto. Nesse contexto que Paulo está preso, domiciliar, né, em sua casa, ele escreve essas 4 cartas. Então ele recebe muitos amigos, recebe muitas informações. Ele não pode sair, mas as pessoas que vêm visitar podem sair. E ele escreve essas 4 cartas maravilhosas que temos no Novo Testamento. Então nós podemos, de repente, fazer uma série sobre as cartas das prisões de Paulo. Com certeza iremos fazer Filemão e Colossenses. Aí depois podemos pensar em fazer Efésios e Filipenses. Mas elas estão todas dentro desse mesmo contexto do apóstolo Paulo, de estar preso em Roma, aguardando o julgamento. Tanto que, se vocês abrirem em Filipenses capítulo 4, no final da carta que ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer assim: aos irmãos que se acham comigo vos saudam, todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Paulo, quando ele escreve a carta a Filipenses, ele vai dizer, olha, eu já penetrei o Império Romano, esses guardas que ficavam de 6 em 6 horas trocando turno para cuidar de Paulo, já tinham se convertido ao Evangelho. Ele fala, os santos vos saudam, principalmente os da casa de César, que era justamente os da guarda pretoriana que estavam o guardando. E dentro desse contexto, onde Paulo está preso na prisão domiciliar, Epáfras, lembra de Epáfras? Epáfras, pastor de Colossos, ele se converte ao Evangelho, funda uma igreja lá, vira um pastor lá. Filemon é o seu conselheiro, Filemon é o seu companheiro, porque Filemon cede sua casa para que a igreja de Colossos fique ali. E daí, por um momento da história ali da igreja de Colossos, muitos irmãos começam a se achegar à igreja, começam a se achegar à casa de Filemon e começam a trazer falsos ensinamentos do Evangelho. A igreja começa a crescer e começa a trazer falsos ensinamentos do Evangelho. E daí Epáfras, esse pastor, ele sai de Colossos e fala assim, eu preciso falar com Paulo. E ele deixa Colossos e vai conversar com Paulo, e vai ter conselhos com Paulo, que foi o apóstolo que o trouxe ao Evangelho.
E quando ele vai, é justamente quando Paulo está preso em domiciliar. E Paulo escreve a carta aos Colossos, que é o que nós temos nas Escrituras, que é o que nós vamos estudar depois. Então Paulo ele vai tratar dos problemas que haviam em Colossos, que o próprio Epáfras trouxe para ele. A igreja lá, apóstolo, a gente fundou a igreja, estamos na casa de Filemon, a igreja tem crescido, tem sido uma bênção, mas nós temos recebido muitos homens e eles estão trazendo heresias que eu não estou sabendo lidar com isso. E Paulo escreve a carta aos Colossos para orientar a igreja como eles deviam seguir. E Epáfras fica com Paulo na prisão domiciliar em Roma. Dentro disso, irmãos, Filemon, que é esse homem que fica, ele tem servos, ele tem escravos. E ele tem um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, por algum motivo, nós não sabemos o porquê, talvez um jovem sonhador, talvez ele vinha de uma família já de escravos, ele desejando a liberdade, nós não sabemos o que acontece. De fato, entre ele e Filemon, que Filemon era seu patrão, seu dono nesse sentido, ele simplesmente deixa seu patrão, ele foge, deixando amargura, deixando ressentimentos e deixando prejuízo para Filemon. E esse jovem, Onésimo, que é justamente o escravo de Filemon, ele vai tentar construir a sua vida na terra dos sonhos. Ele vai tentar construir a sua vida no lugar das oportunidades, a grande Roma. Ele sai de Colossos, na casa de Filemon, ele era um escravo. Nós não sabemos o motivo pelo qual, mas nós sabemos que ele frauda, sim, Filemon, e ele sai de lá. Ele sai, deixando prejuízo. E ele vai para Roma. Só que, irmãos, a vida em Roma não é nada fácil. Ainda mais para um escravo, e ainda mais para um escravo fugitivo. As leis não o protegiam. Ele viver lá era um problema, porque se alguém pegasse ele e soubesse que ele era um escravo, e soubesse que ele obviamente estava fugindo, porque ele não estava com seu senhor, ou servindo na casa de seu senhor, ele podia ser morto por isso. Eles deportavam essa pessoa, eles levavam de volta, e o dono desse escravo, ele tinha o direito de bater, ele tinha o direito de punir esse escravo. Então não era fácil. Mas, em Roma tem quem? Tem Paulo. E o grande ponto é que a fama de Paulo já estava muito grande. Se vocês lerem o próprio Filipenses, que é a carta que Paulo vai escrever dentro desse mesmo contexto, no capítulo 2, ali logo no capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer da situação dele. Ele vai dizer, olha, eu estou abismado porque as pessoas ousam em falar do Evangelho por conta das minhas cadeias. Eles vêm aqui, eles me ouvem, eles ouvem do Evangelho e eles se sentem fortes para falar do Evangelho, eles estão propagando o Evangelho. Paulo era um centro, era um núcleo ali naquela casa, onde as pessoas iam e depois o Evangelho se espalhava. E não sabemos também como, mas Filemão se encontra com Paulo. Onésimo se encontra com Paulo. Talvez ele já ouvia falar de Paulo, estava na casa de Filemão, sabia que Paulo foi o homem que pregou o Evangelho a Epáfras, o pastor, sabia que aonde Epáfras ia, que era falar com Paulo, e ele se encontra com Paulo. E o que acontece, irmãos, é que Onésimo também se converte ao Evangelho. A pregação de Paulo, por meio do Espírito Santo, converte aquele homem. E agora aquele homem é crente. Aquele escravo virou irmão em Cristo. E aí Paulo agora está com esse problema na mão. Ele está com esse problema na mão do que tem que fazer. Paulo não pode ficar com Onésimo em sua casa. Paulo precisa que tanto por ele ser um escravo, tanto por ele ser fugitivo. E daí Paulo, sabendo das leis duras de Roma, Paulo vai dizer o seguinte: Onésimo, você precisa retornar ao seu mestre. Você precisa voltar ao seu patrão que você fraudulou, que você danificou, que você trouxe tanto prejuízo. Você precisa voltar e aceitar esse problema. Então agora Onésimo, crente em Jesus, precisa consertar o seu passado. Onésimo, agora crente em Jesus, precisa refazer o seu passado. E daí nós já começamos a ter lições maravilhosas disso, nesse contexto, de que o cristianismo, quando você se converte ao cristianismo, quando de fato você se encontra com o Senhor e é transformado pelo poder do Evangelho, a sua vida não é daqui para frente. Onésimo podia virar para Paulo e dizer assim: Paulo, já faz tanto tempo, Paulo, nós não sabemos o tempo disso, mas com certeza, irmãos, não foi do dia para a noite. Faz tanto tempo já, Paulo. Acho que Filemão nem lembra mais de mim, Paulo. Já, ele tem outros servos lá, deixa eu aqui cuidar de você. Eu sou servo, eu sou escravo, eu te ajudo, você está algemado, eu posso cuidar de você, lavar sua roupa, eu posso ajudar você aqui, o Evangelho me transformou, deixa eu servir você aqui. Paulo vai dizer: não,
Você precisa voltar para o seu passado e resolver os seus problemas. E agora, como que deve ser a relação entre um escravo, que era fugitivo e agora crente, e seu patrão? Paulo tem esse problema nas mãos para resolver. Porque não é só o fato de Onésimo voltar a Filemão. Filemão precisa aceitar Onésimo. A carta aos Filemão é isso. A carta a Filemão é isso. Não é simplesmente Onésimo reconhecer o seu erro e voltar e falar com o seu patrão. É Filemão precisar aceitá-lo. Então esse grande problema que Paulo tem nas mãos para escrever, e Paulo vai dizer assim, eu vou sentar aqui, então eu vou escrever uma carta a Filemão para que Filemão te receba. Para que Filemão te receba. É por isso que temos essa carta em nossas Bíblias. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo vai mediar esse relacionamento entre Onésimo e Filemão nessa carta. Mas pense comigo, Paulo, para não gerar problemas para ele poderia escrever uma carta e dizer assim, olha Filemão, sabe Onésimo? Então, Onésimo está aqui comigo, ele ouviu do Evangelho, ele é um crente em Jesus, mas ele pecou contra você, né? Eu estou mandando ele de volta, mas assim, recebe ele aí, mas assim, a gente sabe o que ele fez o prejuízo, né? Faz ele pagar. Recebe ele, mas recebe ele como o pior escravo que você tem aí. É o que nós faríamos. Aquela pessoa precisa ser punida pelos seus erros. Então, deixa ele como o pior escravo que você tem. Sabe o serviço mais difícil que tem que os escravos fazem aí? Filemão, meu amado irmão, faça Onésimo pagar. Deixe ele sentir a consequência de seus erros. Mas sabe o que Paulo faz? Paulo é maluco. Não é que Paulo é maluco, Paulo é crente. Paulo vai escrever a carta a Filemão e vai dizer assim, Filemão, sabe Onésimo, esse cristão aqui agora, esse crente agora em Jesus, recebe-o. Mas não como escravo, tá? Recebe-o como a sua família. Recebe-o como seu irmão na fé. Porque o Evangelho agora nos iguala. O Evangelho nos iguala e nos traz o sentimento de que nós somos irmãos na fé. É isso que Paulo vai tratar na carta a Filemão. Ele vai dizer, se Onésimo te era inútil, agora ele é útil. Se Onésimo era um escravo, agora ele é seu irmão amado. Se ele te deu algo que te prejudicou, ele agora é seu companheiro. Com a mesma coragem que eu tenho, no caso Paulo. Então nós vemos aqui Paulo intercedendo entre duas pessoas, sendo mediador entre dois homens aí. Paulo não estava preocupado apenas com o crescimento da igreja. Paulo estava preocupado com o impacto do que o Evangelho estava fazendo na vida daqueles crentes. Não é simplesmente o fato da igreja estar crescendo. Por que Paulo sabia que a igreja estava crescendo? Porque Epáfras estava lá dizendo, olha, a igreja na casa de Filemão está crescendo. Então Paulo escreve essa carta maravilhosa que nós vamos ler, irmãos. É uma carta de um capítulo. É uma carta onde ela é dividida em 4 partes, onde Paulo faz a saudação inicial, que é o que nós vamos meditar hoje nesses 3 versículos. Depois ele vai orar. Depois ele vai fazer o seu pedido para Filemão e depois tem os agradecimentos finais. É uma carta curta, mas uma carta maravilhosa para os nossos corações. E daí ele pega essa carta, ele escreve essa carta ali, e quem leva a carta de volta a Filemão é o próprio Onésimo, juntamente com Tíquico, que era um companheiro de Paulo que estava ali com ele. E como nós sabemos disso? Colossenses capítulo 4, versículo 7 a 9. Vocês podem anotar no boletim de vocês aí, irmãos, tem uma parte de trás para anotações, onde vocês podem anotar essas referências que eu estou dando para vocês, amém? Então, lá no final da carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo vai dizer, quanto à minha situação, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então ele está dizendo assim, olha, quanto à minha situação, Tíquico está indo aí, ele vai informar tudo o que está acontecendo comigo aqui, porque eu estou preso nessa prisão domiciliar. E vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, ele estava mandando notícias mesmo para Colossos, que é a carta de Colossenses, por meio de Tíquico. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 9. E em sua companhia, vos envio, quem? Onésimo. O fiel, olha o que ele vai dizer sobre Onésimo. O fiel e o amado irmão que é do vosso meio. Que é do vosso meio. E eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então ele escreve essa carta de Filemão, escreve essa carta de Colossos, e quem leva essas 2 cartas maravilhosas para a igreja de Colossos, na casa de Filemão, é tanto Tíquico quanto Onésimo. Percebe, irmãos, como é maravilhoso nós entendemos o contexto do que de fato está acontecendo? Porque às vezes nós pegamos algumas cartas, alguns textos, e parece que não fazem sentido, parece que está tudo avulso, mas não. Paulo estava preso,
escreve 4 cartas e eles levam essas 2 cartas para lá. E Onésimo volta com essa carta para Filemão e volta com a carta doutrinária para a igreja de Colossos, que é o que Paulo escreve também ali, porque ele sabe que Epáfras está lá contando para ele a situação. Epáfras não volta, pelo menos por enquanto. Epáfras fica com Paulo e Onésimo volta. E nós vamos ver isso em Colossos. Então, por que é importante entendermos esse contexto? Porque muitos vão dizer que a carta de Filemão não deveria estar nas Escrituras. Algumas pessoas vão defender que a carta de Filemão é um problema porque ela não trata muitos assuntos doutrinários. Porque a carta de Filemão, ela não tem muitas práticas cristãs. A carta de Filemão é Paulo resolvendo um problema pessoal. É Paulo resolvendo uma briga entre 2 crentes lá, um escravo que fugiu e voltou, e as pessoas vão dizer que a carta de Filemão não deveria estar nas Escrituras. Mas com a graça do Senhor Jesus, amados, e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos expor essa carta. E outros também vão dizer que essa carta não deveria estar nas Escrituras porque Paulo aparentemente não condena explicitamente a escravidão. Então como que pode da Bíblia ter um escravo e Paulo não brigar contra a escravatura e tal? Mas nós vamos ver exatamente que Paulo também faz isso. Vamos fazer isso. Sim, a carta tem muitas aplicações para o nosso coração. Muitas, irmãos, muitas. O Evangelho é maravilhoso porque ele gerou transformação na vida de Onésimo e vai gerar transformação em nossas vidas. Vamos então ao texto? Então, por isso eu convido vocês, irmãos, a deixarem de lado qualquer preconceito contra essa carta e nos seguir nessa viagem aí, né, em direção ao Evangelho, à mudança de vida e aprendermos da doutrina do Senhor através das Escrituras. Então nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Então, a introdução à carta, que é a saudação de Paulo. Então, a primeira parte é a introdução de Paulo à carta. No versículo 1, Paulo começa a se apresentar como apóstolo, né? Paulo. Mas olha que interessante no versículo 1. Ele vai dizer que ele é Paulo, mas ele vai dizer algo que ele geralmente não diz em suas cartas. Paulo escreve muitas cartas. Ele vai dizer uma coisa que ele geralmente não diz. Ele vai dizer que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, no versículo 1. É que nós começamos a ver um pouco do caráter pessoal da carta de Paulo. E por que isso é diferente? Se nós olharmos a carta aos Romanos, quando Paulo vai falar ali, quando ele vai dar a saudação escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: eu sou Paulo, o apóstolo, separado do Evangelho para pregar, né? O separado do Evangelho. Se nós lemos Gálatas, ele vai dizer: eu sou apóstolo, não por meio de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo. Se nós lemos Efésios, Paulo vai dizer: eu sou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então nós vemos Paulo nessas cartas, ele reforçando o seu apostolado. E por que Paulo precisava reforçar o seu apostolado? Porque ele precisava mostrar a sua autoridade que ele tinha, que era dada por Deus, para combater exatamente as heresias que estavam se levantando contra a igreja de Jesus. Então, como as heresias estavam se levantando, Paulo quer colocar os alicerces na igreja. Como ele faz isso? Eu sou o apóstolo. Eu sou o apóstolo que não vim da parte de homem, que não fui chamado por homem algum, não foi por intermédio da mão de ninguém, foi o próprio Cristo que se encontrou comigo em Damasco. Então ele vai defender o seu apostolado para que as pessoas parem e falem assim: opa, é o apóstolo Paulo que está dizendo, realmente. Porque ele ficou longe, depois ele volta e os outros apóstolos o recebem, né? Os recebem como de fato um apóstolo. E daí veja que Paulo não faz isso em Filemão. Paulo não dá sua carteirada de apostolado em Filemão. Ele vai dizer: olha, Filemão, eu sou um prisioneiro de Cristo. E na verdade, nós sabemos que Paulo era prisioneiro de Roma. E por que ele vai dizer que ele era prisioneiro de Cristo? Paulo vai dizer isso porque ele não queria que Onésimo fizesse aquilo, que Filemão fizesse aquilo que ele fosse pedir por ser um mandamento. Então é mais ou menos assim: olha, eu sou apóstolo, se eu falar que você tem que fazer, eu dizendo, olha, eu sou apóstolo, você vai querer fazer isso como mandamento, porque eu sou apóstolo mesmo, daí se o apóstolo falou, a gente faz, né? O apóstolo fazer o quê? Ele não faz isso, porque ele queria que Filemão tivesse um coração contrito para receber Onésimo de voluntariedade, que é o que ele vai dizer mais para baixo. Ele não usa do seu apostolado para que aquilo que ele fosse pedir para Filemão fosse um mandamento. Por mais que o apóstolo falando era a palavra do Senhor, ele não queria que isso acontecesse. Ele estava preparando o coração de Filemão, ele estava preparando o coração de Filemão para aquilo que ele ia pedir. Então, em vez de ele dizer, eu sou prisioneiro de Roma, ele vai dizer, Filemão, olha para a minha vida. Eu sou um prisioneiro de Cristo. E o que isso quer dizer, irmãos?
Isso quer dizer que ele estava sem liberdade por causa do Evangelho. Isso quer dizer que ele não estava, ele ficou 2 anos em Cesareia preso, depois mais 2 anos em Roma preso, sem liberdade alguma, sendo prisioneiro ali por conta de Cristo. Que ele vai dizer, sou prisioneiro por causa de Cristo, por causa do Evangelho. O Evangelho me tirou a liberdade. Percebe o que ele está dizendo é que o Evangelho vai te custar algo, Filemão. Ele começa a preparar o coração de Filemão para dizer assim, olha, o Evangelho para mim, neste momento, está custando a minha liberdade. Para você, talvez vai ser o perdão. O Evangelho vai te custar o perdão. O Evangelho vai te custar a reconciliação. E ele já começa a preparar o coração de Filemão para isso. E o fato, irmãos, é exatamente o posicionamento que nós temos que ter diante das Escrituras. Não servir as Escrituras não como mandamento, não como algo obrigatório, mas nós fazemos em amor, em alegria, porque Cristo fez isso em nós, porque Cristo transformou os nossos corações e agora nós temos prazer na lei do Senhor. E isso não quer dizer que será fácil. Nós obedecemos a lei do Senhor, nós andarmos os seus caminhos, nós andarmos os seus mandamentos, não quer dizer que vai ser fácil. É isso que Paulo está tentando mostrar para Filemão já logo nas primeiras palavras. Há um preço por ser cristão. Há coisas que serão difíceis para nós obedecer a Deus em amor, em um coração voluntário, em um coração em gratidão a Deus. Há pecados que nos custam abandonar. Há outros que são mais difíceis perdoar. Há outras pessoas que é mais difícil ser humilde. Há outras pessoas que é mais difícil falar do Evangelho e sofrer as consequências dos despreços dos amigos. Há um preço a ser cristão, irmãos. Paulo estava preso sem poder ver a rua por conta do Evangelho. E ele vai dizer, Filemão, olha para a minha situação. Eu estou preso. Há um preço a ser cristão. E Paulo, por muitas vezes, sofreu por ser um cristão. Tribulação, sentiu fome, sentiu angústia, sofreu chicotadas. Há um preço, há um preço. E todos nós devemos, em obediência a Deus, pagar um preço por sermos cristãos, irmãos. Não que isso nos trará salvação, não é disso o ponto. O ponto é de que, de fato, nós, por sermos cristãos, irá nos custar algo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil abandonar pecados que nós amamos. Não é fácil para Filemão receber uma carta como ele recebeu do apóstolo Paulo, sendo que Onésimo o abandonou, sendo que Onésimo o roubou. E Paulo vai dizer, olha, receba, ainda não como escravo, tá? Receba ele como um grande irmão em Cristo. Vai dizer que isso não custa? Para um patrão, aonde ele, como um servo, como dono daquela pessoa, podia punir aquela pessoa. E daí como que fica agora o relacionamento? Onde eu tenho um cristão escravo e um patrão, um escravo que é crente e um patrão que é crente. Como que é a relação agora do dono com o seu escravo, sabendo que ele é irmão na fé? Como que agora é o sentimento do seu escravo com o seu patrão, sabendo que ambos são irmãos na fé? Vai custar algo. E sabe o que é maravilhoso? Por isso que eu disse que está tudo ligado. Paulo vai escrever sobre isso na carta aos Efésios. No final da sua carta, ele vai falar sobre a relação entre os escravos e os patrões. Dentro desse mesmo contexto, são essas 4 cartas que ele escreve dentro da prisão domiciliar. Então é por isso que ele diz que ele é um prisioneiro em Cristo. Já para preparar o coração ali de Filemão. Então vamos seguir? Ele vai dizer, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Então ele vai falar sobre Timóteo. Todos conhecem Timóteo, né? Timóteo era aquele jovem de uma judia e de um pai grego que ajudou muito Paulo em várias igrejas, né? Na igreja de Corinto, de Filipe, de Éfeso. Ele foi um bispo e em Atos capítulo 16 você vai ver Paulo chamando Timóteo para si. E ele vira um cooperador de Paulo. E ele está ali com Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou o fiel prisioneiro, estou junto com o Timóteo, o irmão dele na fé. Aí agora ele vai dirigir para quem a carta? Ao amado Filemão, que ele ainda está no versículo 1, o nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, o nosso companheiro de luta. Então aqui Paulo vai agora apresentar os destinatários da carta que ele acabou de escrever, e ele coloca 3 pessoas. E o fato de Paulo colocar essas 3 pessoas já nos mostra que não é uma carta individual simplesmente para Filemão. Já é uma carta plural. É uma carta onde ele vai dizer, olha, estou saudando você aqui, estou junto com Timóteo, que provavelmente Timóteo era o que escrevia, porque Paulo estava preso, algemado no caso, mas ele vai dizer, essa carta é para você, meu querido amado Filemão, para a irmã Áfia e para Arquipo. Alguns vão dizer, irmãos, que esses 3 eles eram família, né? Então, Filemão era o esposo de Áfia e Arquipo era seu filho.
Por que ele vai dizer isso? Porque depois ele vai dizer sobre os três e vai dizer a vocês três e a igreja que está em sua casa. Então ele separa como se fosse de fato a família ali de Filemon. E eles o chama de amados. Ao amado, querido Filemon, o nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro. Então ele chama Filemon de colaborador e chama Arquipo aqui de companheiro. Veja, eles não eram de fato companheiros de Paulo ali diretamente, mas eles eram pessoas que estavam abrindo as portas de suas casas para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse propagado ali. Nisso eles eram companheiros de Paulo. Então percebem que quando as pessoas pregam o evangelho, quando as pessoas cedem a sua vida, quando as pessoas de fato andam de acordo com o evangelho, são companheiras do evangelho, porque elas estão facilitando a propagação do evangelho para outras pessoas. E é exatamente isso, irmãos, que a carta faz. Ela faz fluir do amor de Cristo através de nós. E nós, como cristãos, nós como crentes, usamos os nossos dons, usamos os nossos talentos, os nossos bens, os nossos tesouros para servir a Cristo e a igreja e para servir os nossos irmãos. Que era isso que a família de Filemon estava fazendo ali junto com a sua igreja. Eu já me adiantei, mas é isso, né? Ele vai dizer a Filemon, a Áfia, a Arquipo e também a igreja que está em sua casa, né? Ainda no versículo 2 aí. Entende que a mensagem não é então apenas para Filemon, que as pessoas vão dizer, é uma carta muito pessoal, é Paulo falando de uma briga entre dois homens ali, mas não é. É para Filemon, para Áfia, para Arquipo, provavelmente seu filho, e é toda a igreja que está em sua casa. Era uma carta que era para ser lida na comunidade. E perceba que Paulo vai dizer ao irmão, à irmã. Paulo está o tempo todo, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Percebem essa retórica de Paulo em começar a preparar o coração de Filemon, trazendo o tema principal da carta. Somos uma família na fé, que é exatamente o tema do nosso sermão. Nesses primeiros versículos nós vemos que existe uma unidade mística dos santos, onde Paulo vai dizer justamente isso, nós somos irmãos em Cristo. Olhe para a minha vida que estou longe. Paulo, irmãos, nunca foi para Colossos. Paulo nunca foi para lá. Mas Filemon era seu companheiro. Mas Filemon era seu companheiro de batalha. Filemon era seu companheiro de luta. Filemon era seu companheiro do evangelho. Era seu cooperador. Por quê? Porque Filemon também ajudava o Epáfras a propagar o evangelho. Somos uma família na fé. Temos uma unidade mística no Senhor. Somos irmãos em Cristo. Existe essa unidade maravilhosa por meio do sangue de Cristo. E daí, chega no versículo 3, que é onde eu quero passar um tempo a mais com vocês. Por que temos esse amor? Prestem atenção, irmãos. Da onde que vem em nossos corações esse desejo, essa vontade de fluir o amor de Cristo às pessoas? Da onde que vem, da onde que brota esse desejo de ser um cooperador de Paulo na propagação do Evangelho? Ele vai responder isso no versículo 3, que é o ápice ali do seu argumento. É onde está a base de todo o pensamento de Paulo nessa carta. Todo o fundamento do argumento de Paulo, do apelo de Paulo que ele vai fazer, vai ser exatamente sobre esse texto, no versículo 3. A mediação que ele vai fazer entre Filemon e Onésimo vem exatamente da compreensão correta do que ele vai dizer no versículo 3, que é sobre a graça e a paz. Versículo 3. A graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso definir um pouco desses temas aqui com vocês, essas palavras, para que nós possamos entender de onde que sai esse amor no nosso coração de podermos propagar o Evangelho e sermos contribuintes com Paulo nesse sentido. E daí ele vai dizer sobre a graça. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema. Deixa eu abaixar um pouquinho, moço. Então eu não tive ainda a oportunidade de falar com vocês sobre esse tema, mas vamos definir para que vocês possam entender o que Paulo está dizendo para preparar Filemon para aquilo que ele vai pedir a Filemon. Paulo vai dizer sobre a graça. O resultado de termos essa união com Cristo, o resultado de termos essa união com os irmãos, de nos preocuparmos, de sermos irmãos em Cristo, sermos colaboradores na fé, de ajudarmos as pessoas, é por causa da graça, é por causa da graça. E quando nós falamos de graça, nós estamos falando exatamente da misericórdia de Deus em nos salvar através das custas do sacrifício de teu Filho, enquanto ainda éramos inimigos de Deus.
Romanos capítulo 3 vai dizer exatamente sobre a nossa justificação, em que nós nos tornamos justos diante de Deus, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e fomos justificados livremente, gratuitamente, por meio de sua graça, por meio da redenção que há no sangue de Cristo. Todos nós, irmãos, estávamos mortos em delitos e pecados e em ofensas contra Deus, completamente destituídos da glória de Deus, pecadores, inimigos do Senhor por natureza. E o peso que tinha sobre nós era simplesmente a justa, perfeita e santa ira do Senhor. Nós pecamos contra Deus porque Ele é um Deus santo, um Deus perfeito e, portanto, somos merecedores de punição eterna. Irmãos, perceba uma coisa, não é sobre o tempo de pecado que você peca. Não é sobre o tipo de pecado que você peca, é contra quem você peca. Em Tiago capítulo 2, no versículo 10, ele vai dizer exatamente isso. Porque se você guardar toda a lei e você tropeçar em apenas um ponto da lei, você é réu de toda a lei. Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, mas isso não faz sentido. Então você está querendo me dizer que se eu minto, que é transgredir a lei do Senhor, eu vou ser réu do mesmo peso de uma pessoa que é um assassino? Sim. Porque se você continuar no versículo 11, Tiago vai dizer assim, sabe por quê? Porque aquele que disse, não matarás, é aquele que disse, não roubarás. Então o fato, irmãos, não é sobre qual pecado você peca. O fato não é sobre a quantidade de tempo que você peca, ou quantos anos da sua vida você pecou naquele pecado. O problema é contra quem você fez isso. E ele disse, não faça. E se você fez contra um Deus que é infinito, que é santo, que é justo, você é digno de punição eterna. Nós só poderíamos sermos aceitos a Deus se fôssemos perfeitos. E daí nós pecamos, e o nosso pecado não tem como termos paz com Deus. O nosso pecado nos impede de cumprirmos a lei do Senhor. Como Paulo vai dizer nos Romanos também no capítulo 7, de que a lei é má. A lei é má? De forma alguma. Mas foi pela lei que operou morte em minha vida. Foi porque a lei me mostrou que eu não consigo cumpri-la. Enquanto não há lei, não há pecado, que é o que Paulo vai dizer. Então é mais ou menos assim, irmãos. Nós temos aqui esse gramado aqui do lado. E não tem placa, não pise na grama. É errado você pisar? Não é, você pisa na grama. Não tem nada, não tem uma lei te acusando. A partir do momento que o vizinho vem aqui, enfia um negócio, ou não estacione, ou não pise na grama, você faz aquilo, a lei é má? A lei é ruim? De forma alguma. Mas o fato de você não cumprir essa lei, você é condenado por ela. Não é que a lei é má, é que nós não conseguimos cumpri-la, é o que Paulo vai dizer. Eu não conhecia o pecado, até a lei dizer para mim assim, não cobice. Eu não conhecia o pecado, até a lei dizer para mim, não minta. Então, nós não conseguimos, de forma alguma, alcançarmos os padrões de Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos do Senhor, distantes do Senhor, não conseguindo cumprir a sua lei. Pecamos contra um Deus infinito. E quem poderia resolver o nosso problema? Somente Deus, irmãos. Somente Deus poderia resolver o problema com Deus. É isso que é a graça. É Deus, na sua infinita misericórdia, salvando homens como eu e como você, pecadores, por meio do sacrifício do Deus Filho. Isso é a graça. Sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais maravilhoso? Se nós olharmos Efésios, capítulo 2, versículo 8, vocês conhecem muito bem esse texto, que vai dizer o quê? Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. O que nos salva é a graça. Só que aí se você olha em Hebreus, o autor aos Hebreus dizendo sobre a obra do Filho, sabe o que ele vai dizer no capítulo 2? Que pela graça Deus experimentou a morte. Enquanto para nós a graça é vida, para Cristo a graça é a morte. O elemento que fez o Deus Trino, o Deus Santo, o Deus Perfeito, descer à terra como homem e morrer, foi a graça. A graça foi o elemento que permitiu Cristo morrer. Percebem que o que Paulo está dizendo é, olha, vocês têm esse amor, nós somos irmãos em Cristo por conta da graça. E daí, obviamente, ele vai falar sobre a paz. E quando Cristo vem, e quando Cristo morre, quando Cristo, irmãos, desce da sua glória, desce da sua soberania e vem ao mundo como homem, ele sofre as mesmas coisas que você sofremos. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente sede, ele tem que esperar o céu anoitecer para poder ver as suas estrelas que ele mesmo criou. E esse homem leva na cruz o meu e o seu pecado.
Só Deus poderia resolver o nosso problema, porque Cristo foi o único na face dessa terra que cumpriu os requisitos de Deus da lei. Cristo foi o único que não pecou. O Cristo foi o único que não transgrediu a lei. E daí Deus imputa a sua ira no Filho por conta de nós. A ira que Deus tinha de toda uma humanidade pecando contra Ele derrama no colo de seu Filho, nos lombos de seu Filho e o mata. E agora o Pai se tornou justo porque os pecados estavam sendo impunes, porque o salário do pecado é a morte, e agora Ele é o justificador. E agora o Cristo nos reconcilia com Deus através do seu sangue na cruz. Através do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. E essa paz, irmãos, não é um sentimento. Essa paz que temos com o Senhor é um estado. Você está em paz com Deus Jeová. Deus não está irado com você. Por mais que você peque, quando Ele olha para você, Ele olha o Filho. Ele vê o Filho que morreu por você. Ele não olha você. A graça e a paz. O sacrifício de Cristo é maravilhoso, porque Ele aplaca a ira de Deus e nos reconcilia com seu Pai. Temos a graça, a salvação pelos méritos de Cristo. E daí nós temos a paz com o Senhor Jeová. Isso é Evangelho, irmãos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esqueça. Você não consegue por suas próprias vontades. Você não consegue por suas boas obras aplacar a ira de Deus. Você não consegue com suas boas obras, com seu legalismo, com aquilo que você queira fazer para agradar a Deus para ser salvo. Jamais conseguiria. Nós somos salvos pela graça, por meio do que Cristo fez na cruz. É por isso que é sobre Ele. E se parássemos por aqui, irmãos, acabou, é isso, nós somos salvos pela graça e pela paz, já seria maravilhoso, não seria? Mas tem mais, irmãos, tem mais. E aí vem o resultado de sermos salvos pela graça e de termos paz com Deus. Qual que é o resultado disso? Isso é maravilhoso, irmãos. É uma das doutrinas que eu mais amo nas Escrituras. Prestem atenção. Em Roma, nesse período de escravidão, um senhor poderia, com muitas posses, chegar para um outro senhor e falar assim, tá vendo aquele escravo ali, tá vendo aquele servo ali? Eu quero comprar a liberdade dele. Fica a cara dele e eu vou comprar a liberdade dele. O que ele faz? Ele paga a dívida daquele escravo. O escravo sempre valia alguma coisa. E ele compra a liberdade daquele escravo. E agora aquele escravo está livre, é coisa maravilhosa. Até onde nós falamos foi exatamente o que Cristo fez aqui. Existia uma dívida que nos era contrária, existia uma lei que estava nos acusando, olha, você não consegue, você não faz, você não é bom, você precisa morrer, e Cristo vem, é exatamente o que vai dizer as Escrituras, ele vem, ele pega essa cédula que nos era contrária, ele crava na cruz, ele paga, e agora não há mais acusação, porque Cristo pagou o nosso pecado. Estamos livres. Foi até onde aqui nós chegamos, mas tem mais. Sabe o que Cristo faz? Olha o que ele vai seguir dizendo. Que a graça e paz a vós, da parte de Deus, o nosso Pai. Deus, por meio da graça, morre. Deus, por meio da graça, nos salva. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Somos justos, sim, agora diante de Deus, não por nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Não existe mais uma condenação, não existe mais nada que vai nos acusar por não cumprirmos a lei do Senhor. Sabe o que Cristo faz? Ele não apenas nos livra da culpa do pecado, Ele nos adota para a sua família. Ele não te deixa ao léu. Ele não deixa o escravo, vai viver sua vida. Sabe o que ia acontecer? O escravo ia dobrar a esquina e ia cair de novo. Sabe o que iria acontecer? Nós seríamos todos como Adão na volta, né? Deus perdoou todos os pecados, olha que maravilha, estaca zero. E ia todo mundo pecar de novo. Ele nos adota para a sua família. Ele nos reconcilia com Deus. E agora nós chamamos o Deus Jeová de Pai. Antes, filhos da ira. Antes, filhos da desobediência. Agora, herdeiros e cordeiros com Cristo. Que bênção maravilhosa, irmãos. Fazemos parte da família de Deus. E se você ler João 17, você vai ver Cristo orando pelos seus irmãos. O Deus encarnado orando pelos seus irmãos. Pai, o mesmo amor que você tem comigo, eu quero que você tenha com eles. Porque eles são a nossa família. Deus, Pai, nos ama como filhos. Fomos adotados na família de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então assim, não vamos perder o fio aqui. Mas o que eu quero dizer é que somos salvos pela graça. Temos a justificação por meio da obra de Cristo. E somos adotados
Fazemos parte agora da família de Deus. Em Hebreus vai dizer que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Pare para pensar nisso, irmãos. Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. O santo, perfeito, bendito. Então vamos lá. Paulo está dizendo sobre a unidade da fé. Entendem que ele está caminhando, olha, nós somos isso. Veja no versículo 1, ao irmão Timóteo. Versículo 2, a irmã Áfia. Versículo 7, ao irmão, que no caso é próprio Filemão. No versículo 16, recebam não como escravo, mas acima de escravo, como um irmão caríssimo, se tratando de Onésimo. E no versículo 20, sim, irmãos, sim, irmão, que eu receba de ti esse benefício. Então Paulo está dizendo sobre a unidade do Espírito, sobre sermos uma família na fé. Você pode virar para mim e dizer assim, Jézer, até aqui, tudo que você me falou não é nenhuma novidade. Sobre a graça e sobre a paz, eu sei o que é. Eu cumprimento todo mundo com a graça e paz, eu sei o que é a graça e paz. Doutrina da justificação, de sermos justos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo, eu também sei o que é, eu já estudei. Doutrina da adoção, eu já dei até aula. Sim, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, somos adotados. Que eu e você somos irmãos em Cristo. Vai, Jéssica, me conta a novidade aí, eu vim aqui para ouvir o que eu já sei. Talvez realmente, irmãos, vocês vieram aqui hoje e já ouviram tudo isso. Mas a minha pergunta para você é, talvez não seja sobre você saber as doutrinas. Talvez não seja sobre você saber definir o que é a graça, saber definir o que é paz com Deus, saber definir o que é a doutrina da adoção, saber definir o que é a doutrina de sermos irmãos em Cristo. Mas o fato é, nós usamos muitas vezes essa expressão. Mas por que talvez nós não vivemos vida de igreja? E esse é o ponto. Sabermos definir pontos, ok. Mas por que esses pontos são só doutrinas e não são vidas práticas nos nossos corações? Lembra que nós falamos há 2 semanas atrás, o Heleno falou aqui, sobre entendermos a ortodoxia, que é a doutrina, a ortopraxia, que é a prática da doutrina, e a ortopatia, o sentimento certo da doutrina. Nós somos ótimos em definir os termos. Somos ótimos em falarmos, eu sei, eu dou aula, deixa que eu falo sobre adoção, deixa que eu falo sobre justificação, mas não consegue olhar para o irmão que está do seu lado. Percebe que há essa incongruência? E o meu ponto agora caminhando para o final do sermão, é sobre como nós aplicamos isso à nossa vida. Somos uma família na fé. É o que Paulo está dizendo para Filemão. Somos uma família na fé. Onésimo é seu irmão. Talvez o grande problema, irmãos, é que nós vemos para a igreja. Entendemos a doutrina, mas temos um coração muitas vezes individualistas, que vai dizer assim, eu faço as minhas regras, eu vou para a igreja, tá? Mas eu faço as minhas regras, eu faço o que eu quero, eu não devo satisfação para ninguém, ninguém pode dizer o que é certo ou errado para mim fazer, ninguém se mete na minha vida, o importante é a minha felicidade, o importante é o meu conforto, o importante são as minhas necessidades. Desculpe, meus irmãos, mas se você é um crente, se você é um filho do Pai, a sua vida importa para os irmãos. A sua vida sim importa para os irmãos. Assim como a vida dos seus irmãos devem fazer parte das suas preocupações. Aí, se você começar a analisar, você vai falar assim, opa, peraí, parece que realmente... Entendem que quando nós começamos a aplicar a doutrina da adoção, a doutrina de família, e vamos para a prática, parece que nós não nos preocupamos com os irmãos na fé, aqueles a quem Cristo morreu. Esse talvez seja um ponto, somos individualistas. Talvez um outro ponto é que nós não queremos que as pessoas conheçam as nossas fraquezas. Vemos para a igreja e chegamos todos felizes, puros, perfeitos, sem problemas nenhum, sem pecados nenhum. Sabe o que nós fazemos? Criamos muros em volta de nós, para não nos relacionarmos com as pessoas. Porque a grande verdade é que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. E nós, por sermos individualistas e talvez orgulhosos, nós não queremos que as pessoas vejam nossos pecados, vejam que o que nós usamos aqui no domingo é só uma máscara. E daí você se fecha e daí nós temos medo que os nossos pecados sejam descobertos. Nós temos medo que as pessoas descubram os nossos corações. Nós temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas e descobrindo as nossas fraquezas, se aproveitem dessas fraquezas nossas. E daí a gente se fecha.
Irmãos, nós somos uma família. E o que eu quero que você faça nessa manhã é sinta isso. Não simplesmente racionalize, somos uma família, somos irmãos em Cristo, Deus é nosso Pai. Sinta isso, irmãos. Olhe para uma pessoa, de fato, como irmão na fé. E se juntar à família de Cristo não é simplesmente ter um slogan na frente da igreja, venha para a família de Cristo. Não é isso, é Cristo morreu pelo seu irmão. Eu geralmente não faço isso, na verdade eu não faço. Mas eu queria fazer esse momento com vocês. Vire para o irmão que está do seu lado e olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos dela. Olhe. Por alguns segundos, olhe profundamente nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e pense assim: Cristo, prestem atenção, irmãos, Cristo morreu por esse irmão. Cristo morreu por esse irmão. Cristo morreu por essa irmã. Você faz parte da família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo porque Cristo nos uniu a Deus por meio de seu sangue. O relacionamento que nós conseguimos construir com irmãos na fé é eterno. Os relacionamentos que você constrói com pessoas que não são da mesma família na fé são relacionamentos saudáveis, são relacionamentos bons, mas são relacionamentos temporais. O que você constrói na igreja com o irmão em Cristo, em que Cristo morreu, é eterno. Porque Cristo morreu por uma igreja, Cristo morreu pelos irmãos. E não faz sentido nós sabemos defender a doutrina e não nos preocuparmos com o problema do meu irmão, gente. Não faz sentido. Não é sobre a ortodoxia, não é sobre a doutrina, é sobre viver ela. Em João 14, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Calma. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não for assim, eu não vos teria dito: eu vou, mas eu vou preparar-lhes um lugar. E eu voltarei. E quando eu voltar, eu os levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também comigo. Esse é o desejo de Cristo. Retornar para que nós juntos, como família, habitemos com Ele. Seria maravilhoso, irmãos, se nós pudéssemos aplicar essa verdade na nossa igreja local. E a questão é, como que nós fazemos isso? Já para encerrarmos. Como que nós fazemos isso na igreja local? Como que nós podemos desfrutar da família na fé hoje? Como podemos desfrutar da família na fé como igreja local? Primeiro, rapidamente, irmãos, para que nós possamos aplicar agora nos nossos corações. Tenham relacionamentos intencionais. Desejem se relacionar com seus irmãos. Pare de olhar como somente pessoas. Eles são seus irmãos. Cristo morreu por eles. Cristo morreu por eles. Comece com coisas simples. Converse com alguém que não tem a mesma idade que você, que não tem o seu mesmo contexto social, que não estão na mesma situação que você. Se preocupe com essa pessoa. Os problemas dela devem fazer parte dos seus problemas. Porque nós somos uma família na fé. Aí você vai dizer: mas ninguém faz isso por mim. Eu entro, saio da igreja, ninguém fala comigo, ninguém me cumprimenta. Comece por você. A grande verdade é que nós sim podemos ter esse sentimento, que muitas vezes irmãos são um pouco mais difíceis, são um pouco mais fechados, mas faça você mesmo. E sabe por que você deve fazer isso? Porque Deus foi ao seu encontro. Você não queria Ele não, tá? Só para te dizer. Você não queria se relacionar com Deus. Você não queria se reconectar com Deus. Você não queria se relacionar. Você não queria. E o Cristo desce do céu para te relacionar com Deus. E é por isso que nós fazemos. Porque mesmo você sendo difícil, Deus veio até você. E daí por isso você vai até as pessoas. Você talvez é mais difícil também do que você possa imaginar. Irmãos, nós não precisamos criar atividades na igreja para que haja momento de comunhão. De verdade. É maravilhoso. Sábado que vem teremos um momento juntos em família, em comunhão. Mas a igreja Ibra, não precisa de eventos, não precisa de atividades, não são necessárias para que haja comunhão. Porque daí assim, se tem um evento na igreja, se tem uma reunião das mulheres, tem uma reunião de jovens, se tem algo, aí sim a gente é igreja, porque a gente se reúne, a gente toma café e a gente conversa. Mas se não tem, é cada um por si durante a semana. Nós somos corpo de Cristo, nós somos partes da família da fé. Seja intencional e chame o irmão para conversar. Posso te apertar só mais um pouquinho antes de nós irmos embora?
Pense em quem você vai convidar da igreja local para conversar para ir à sua casa. Deixa eu apertar? O que você vai fazer hoje? Ah, Jéssica, eu vou dormir. Domingo é dia de dormir. Vocês percebem que a gente sabe defender, mas na hora de viver a gente falha? Deixa eu perguntar de novo. Quais são os seus planos para hoje? Pode haver mais um nesses planos? Cabe mais uma família nesses planos seus? O que você vai fazer durante a semana? Isso, irmãos, é comunhão. Isso é discipulado. Isso é caminhar junto. Isso é igreja. Isso é família. Saindo da letra e vivendo em nossos corações. Pense em quem você pode ajudar no adolescente da igreja, num adulto, num jovem, numa viúva, num solteiro, num divorciado. Às vezes você nem sabe, mas tem. No que você pode contribuir? No que você pode ajudar? Às vezes, eu vou no mercado, você precisa ir mesmo sozinho, não dá para ligar para o irmão, porque o irmão sempre precisa ir no mercado. Vamos fazer compra? Vamos. E ali você conversa, e você é um cooperador de Paulo, você é um cooperador do Evangelho, porque o Evangelho se propaga através da sua vida. É triste, irmãos, comunidades que não vivem a família da fé na prática. Não esperem que só de mim nós vamos conseguir dar conta de visitar todos. A igreja se visita, a igreja se ama, os irmãos se conversam, os irmãos vão nas casas dos outros. Aquilo que depender de mim, eu vou fazer. Aquilo que depende de mim, eu vou estar em todas as reuniões. Mas entendem, irmãos, que vocês precisam ser igreja. Vocês precisam ser irmãos na fé. É o que Paulo está dizendo a Filemão. Nós somos uma família na fé, por meio da graça e pela paz, por meio de nosso Deus, o nosso Pai. Paulo só pode pedir para que Filemão aceite Onésimo, porque ele era seu irmão. Paulo só pode pedir para que Filemão aceite Onésimo, porque primeiro Deus o aceitou. Paulo só pode pedir para que Filemão aceite Onésimo com graça e com misericórdia, porque Deus aceitou Filemão com graça e com misericórdia. E se você, irmão, está aqui nessa manhã, e você ainda não creu no Senhor como seu único e suficiente Salvador, minha pergunta para você é: por que, até quando resistir ao Senhor? Você precisa fazer parte da família na fé. Você pode desfrutar das bênçãos espirituais, de participar de uma vida eterna aqui, hoje, no nosso mundo. Enquanto você permanecer nessa situação, você é filho da ira de Deus, filho da desobediência de Deus, filho da ira do Senhor, inimigo de Deus. E o que você precisa fazer é crer que esse sacrifício perfeito de Cristo também serve a você. Se você, meu irmão, que está aqui, que é um crente em Jesus, vamos viver de fato o Evangelho. Praticar e sentir de fato que somos uma família na fé. Que nessa introdução de Paulo, a carta de Filemão, e tem gente que vai dizer que a carta de Filemão ainda não tem doutrina, né, irmãos? Mas que a gente possa de fato viver essa doutrina. E olharmos para os nossos irmãos com fé, com amor, com misericórdia, porque Deus também esteve conosco e assim vivemos para a glória do Senhor.